Saudações! Em Goiás são 14h20. Não é um horário que eu costumo ir para casa não, mas tá ameaçando chuva. E normalmente a chuva, no nosso caso, vem do leste. É uma chuva tranquila. Mas essa tá vindo de outra direção. E aí quando vem chuva da região de ouvidor, costuma dar ruim. Então eu tô indo embora cedo, porque eu não sei se eu tirei tudo da tomada, né? A gente não pode arriscar. Bom, de toda forma, nós no vídeo anterior falamos sobre algumas ameaças que o capitalismo, né, oferece à classe trabalhadora. No caso, nós já havíamos falado no primeiro vídeo do verdismo, né, a questão demográfica. Explicamos as teorias demográficas e falamos da ameaça do verdismo. Que você pinta de verde uma coisa e de repente ela se torna palatável em nome do meio ambiente. Aí no vídeo passado nós falamos sobre determinadas lutas, a contracultura, né? O wokeísmo, que são formas que pautas burguesas usam para tomar o palco da classe trabalhadora. Acho que o exemplo que a gente deu, falando dessa questão do pós-modernismo, né, nem direita nem esquerda, além da polarização, ou seja, direita, é um exemplo excelente. Por quê? Imagina que você tem dois campos de luta, né, que são os campos de luta, direita e esquerda, trabalhadores e proprietários dos meios de produção. E aí de repente chega um terceiro e fala, ó, nós não somos defensores nem de um nem de outro. Mas se eles não são defensores nem de um e nem de outro, e só existem dois campos, não vai existir mais campos porque eles inventaram. Só há dois campos de luta. Ou você defende os ricos ou defende os trabalhadores, é simples assim. Defende os proprietários, os usurários, ou os trabalhadores. Não tem outra opção. Certo? É a lei do terceiro excluído. É lógica formal, lei do terceiro excluído. Ou você está do lado dos capitalistas ou está do lado dos trabalhadores. Não existe o terceiro. É capitalista ou trabalhador. Mas aí o que acontece? Você chega e fala, ó, eu não sou nem defensor do capitalismo, nem defensor do socialismo. Ou seja, se só há dois e você fala que não é nenhum dos dois, e você não está defendendo a classe trabalhadora, você evidentemente está trabalhando para a classe burguesa, a classe dos proprietários, certo? É simples assim. Não é porque você fala que tem uma terceira hipótese, uma quarta hipótese. Tem gente que está falando até da quinta, né? Ele está falando da quinta. Não, gente. É direita ou esquerda, sinta até os ossos. Mas ou você está do lado dos proprietários ou está do lado dos trabalhadores. Né? Quando eu falo proprietário, não é proprietário de casa, de Toyota, não. Proprietário dos meios de produção. Certo? Proprietário dos meios de produção. Que é outra manobra muito inteligente. E aí nós vamos falar da raposa do capitalismo, né? Outra manobra muito inteligente da classe capitalista é fazer parecer que se você é proprietário, tipo de uma terrinha, de uma casa, de um comércio, de uma pequena indústria, de uma agência, sabe, alguma coisa assim, você pertence à classe burguesa porque você se identifica enquanto proprietário. Olha, isso é tão inteligente quanto achar que por você, vamos imaginar que você é uma tainha, uma sardinha, certo? E aí você pertence à classe dos peixes. E você fala pro tubarão, ó, o tubarão fala para você, ó, nós todos somos peixes, entendeu? Só que é assim, engraçado até do ponto de vista biológico, nós somos peixes, de fato. Nós somos peixes. O tubarão não é um peixe. O tubarão é um condricto. Nada mais, pra você ter uma ideia, e isso eu tô falando amparado pela ciência. Para você ter uma ideia, a diferença genética entre eu, um morcego, um tucunaré e um atum é muito menor do que existe entre o atum e um tubarão.
Porque eu, um morcego, um tucunaré e um atum, em última instância, somos todos osteíctes. Certo? Não existe a classe de peixes. Tem condrictio e osteíte. Os osteítes, bom, estão no nosso mesmo clado, né? Vertebrados. O tubarão não é um vertebrado. Certo? O tubarão não é tecnicamente um vertebrado. Porque ele até pode ser um tubarão, né? Ter vértebra, mas não é de osso. É de cartilagem. Entendeu a lógica? O tubarão tem a astúcia de fazer convencer a sardinha que os dois estão na mesma porque vive no mar. Mas o tubarão é um predador de outra categoria. Perfeito? O tubarão é um predador de outra categoria. Não tem nada a ver com sardinha. Geneticamente, sardinha está muito mais próxima de um ser humano do que de um tubarão. Bem mais próximo. E com o capitalismo dá-se exatamente a mesma coisa. A primeira astúcia da burguesia é fazer a classe dos pequenos proprietários, e eu estou falando de sujeito que tem um mercadinho, 2 ou 3, não faz tanta diferença, que tem uma academia, se bem que as academias estão morrendo, né? Exatamente porque as grandes redes estão chegando. A tendência é que todos os negócios sejam destruídos pelo poder do monopólio. É assim que funciona o capitalismo, mas os pequenos proprietários não sabem disso. Eles acreditam que o mercadinho deles vai conseguir concorrer com grandes redes, que a academiazinha dele de bairro vai conseguir concorrer com as grandes redes. Gente, a tendência do capitalismo é o monopólio. E a tendência do monopólio é concentrar renda e propriedade. Os donos dos pequenos negócios não sabem disso. Certo? E eles acreditam que pertencem à mesma classe dos verdadeiros burgueses. Outro exemplo, que está acontecendo rapidamente. Os dentistas. Os dentistas eram profissionais liberais, ganhavam muito bem e tal. Só que o custo para se formar é caro. Poucas universidades, todas elas públicas, dão material para o estudante. Certo? A UFO, por exemplo, eu sei que dá, Federal de Uberlândia. Federal de Uberlândia fornece material. Mas a maioria não, inclusive de públicas, não fornece. E isso é muito caro. E, bom, sem falar que a maioria hoje é particular, né? Então você gasta muito dinheiro para se formar. A não ser que você passe numa pública que forneça o material que você precisa, você vai gastar muito dinheiro. Ok? Então, passo número 1. Vamos para o 2. À medida que o número de dentistas aumenta, pelo próprio envelhecimento da população, pelo próprio aumento da taxa de escolarização, pelo próprio aumento da oferta de faculdades de odontologia, a quantidade de dentistas vai aumentando cada vez mais. E o custo para você montar um consultório é cada vez maior. Então o que acaba acontecendo? A maioria dos dentistas hoje trabalham para redes, ou seja, são funcionários. E é ok, pode ser até um funcionário mais bem pago, né, do que o restante dos funcionários, mas ele vai ganhar menos dinheiro que se ele fosse dono do consultório dele. Você pode ter certeza absoluta disso. E à medida que essas redes chegam, elas cobram cada vez menos pelo trabalho de dentista. E aí o dentista autônomo não consegue concorrer com o dentista que trabalha para essas redes. Porque você pega, não vou citar nomes, né, isso aqui é perigoso, mas vamos chamar de Dentistomed. Você vai fazer um tratamento na Dentistomed, você usa o plano da Dentistomed e você consegue fazer tudo por, sei lá, 3 mil reais. Para você fazer num dentista particular, que não está credenciado a nada, você gastaria 6 mil, 7 mil. A pergunta é, o dentista privado, totalmente particular, que tem o seu consultório, consegue cobrir o preço na grande rede? Não consegue cobrir o preço na grande rede. As grandes redes, pelo menos no primeiro momento, elas vão concorrer com os pequenos, com os individuais, com os profissionais liberais. E vão rebaixar os preços, tornando inviável quem tem um consultório, acabou de sair da faculdade, quer montar o consultório. Torna inviável. Certo? E com os médicos, não só está acontecendo a mesma coisa, muita gente não vê. Médico ganha muito dinheiro, blá blá blá, tá ok. Mas por quanto tempo?
Aqui na minha cidade, os políticos são essencialmente, os grandes políticos são essencialmente médicos, mas mais do que isso, eles são donos de hospitais. Por isso que eles são ricos. Eles não ficaram ricos porque eram médicos, não, eles se tornaram médicos porque já eram ricos, porque já eram fazendeiros. E depois se tornaram ainda mais ricos porque entraram na política, não preciso dizer o que acontece, né? E por fim, se tornaram sócios de hospitais. Aí sim, aí você ganha muito dinheiro. Mas o médico em si mesmo, a tendência, ainda mais considerando que a inteligência artificial vem para substituir diagnóstico, que a robotização, certo? Robôs, maquinário cada vez mais sofisticado, tende a fazer diagnósticos cada vez mais precisos, melhores do que médicos, e daqui uns dias robôs operando por inteligência artificial vai conseguir fazer cirurgia com muito mais precisão. Deixa eu mostrar um vídeo para vocês entenderem o que eu estou falando. Bom, a pergunta é: que médico dá conta de fazer o que esse robô faz? Certo? E a partir do momento que a inteligência artificial se desenvolver ainda mais e máquinas de diagnóstico se tornarem cada vez mais precisas, que médico, ser humano, vai conseguir dar um diagnóstico melhor, mais rápido e mais barato do que um controlado por inteligência artificial? Um robô controlado por inteligência artificial não vai conseguir, cara. Certo? A profissão de médico, e não só médico, arquiteto também tende a entrar nessa. Então muitas profissões, elas vão ser engolidas pelo capitalismo, vão ser engolidas pela inteligência artificial e vão ser engolidas pela robotização. A verdade é essa. E esses profissionais que hoje se acham na elite, eles se colocam como membros da elite, eles são muito perto de enfrentar a proletarização. E aí quem vai ser por eles? Certo? Essa que é a questão, cara. Essa que é a pergunta. Deixa eu explicar. Os preços daquele mercadinho são muito baixos. E muito provavelmente por causa de economia com mão de obra, já que é proprietário, a esposa do proprietário, os filhos do proprietário e o imóvel é deles. Então só de você não ter que gastar com aluguel, nem gastar muito com mão de obra, você consegue bons resultados. E aí explica por que eu sempre passo aqui para comprar uma coisinha. Comprei leite, iogurte e leite condensado. Eu não posso com leite condensado, mas a minha irmã vive fazendo receita, ela cozinha muito bem. Então vou levar para ela. E também comprei essas duas, deixa eu mostrar para você. Essas revistinhas de caça-palavra é muito bom, minha mãe gosta e ajuda ela a trabalhar o cérebro, né? Ela é boa nisso. Porque depois do Covid e do AVC e tal, ela ficou meio debilitada. Então, meu Deus, eu vim mais cedo por causa da chuva e já tô sentindo uns pingos d'água. Mas que jossa! Nós estamos no meio do... Eu tô sentindo pingo d'água. Eu saí mais cedo por causa disso. Não sei se foi uma ideia inteligente eu ter enrolado no mercadinho. Mas por enquanto tá azul, só tem que ser esperto, escolher um caminho. Tem que enxergar todos, ali eu tô vendo um todo. Dá pra chegar até lá. Nossa, gente, meus vídeos, acho que eles são meio erráticos, né? Porque acontecem umas coisas que não acontecem com outras pessoas que ficam gravando o vídeo. Por exemplo, elas não saem filmando plantas de folha roxa e chuva. Isso evidentemente dificulta a análise da gente sobre a burguesia cooptando setores do proletariado que não se reconhece como tal. Inclusive, vamos aproveitar isso, não estou molhando mesmo, são as gotinhas d'água. Né? Já teve um vídeo que eu terminei debaixo d'água, literalmente. Não vai ser esse que vai me matar, né? Eu tenho sacolinha, no limite eu protejo o celular. E eu molho, não sou feito de açúcar.
enfim. Eu vi uma discussão muito interessante sobre a questão da consciência de classe, que ela é mais complexa do que normalmente as pessoas pensam. Que não dá para você simplesmente construir consciência de classe. E nós vimos na discussão do vídeo que nós acabamos de apresentar um ponto importante, que é essas revoltas tipo Primavera Árabe, né, essas revoluções coloridas, mesmo no Brasil, as jornadas de junho, né, o que a gente viu foi que aquelas pessoas simplesmente não se reconheciam enquanto trabalhadores, não estavam minimamente preocupadas com pautas da classe trabalhadora, elas não se enxergavam mesmo como trabalhadores. Então eram só revoltadinhos mesmo, literalmente, só revoltados, não era nem revoltosos, sabe? Não eram rebeldes, não era bem uma revolução, não eram revolucionários, isso, vamos ser mais honestos aqui. Estou exigindo a honestidade dos outros, vou ser honesto eu mesmo. Eles podiam até ser revoltados, podiam até ser revoltosos, podiam até ser rebeldes com certeza, mas a grande questão é que eles de modo algum eram revolucionários. Ora, se você está sendo rebelde, se você está sendo revoltado, se você está sendo revoltoso, se você não é um revolucionário, o que você quer mudar? Nada, cara, você não quer mudar nada, você só está frustrado. Esses boys, essas meninas só estavam frustrados, cara. Sabe, criança que não consegue o que quer. É isso. Só estavam frustradas, só gente frustrada. De forma alguma sairia uma revolução. Inclusive, a facilidade com que a direita tomou conta das pautas, principalmente nas jornadas de junho, a Globo percebeu, cara, a imprensa toda percebeu. A Globo fazia plantão praticamente 24 horas por dia, chamando as pessoas para as ruas. Por quê? Ó, se fosse uma revolução, vocês acham que a imprensa, que é um dos motores do sistema, iria chamar as pessoas para uma revolução? Mas nunca, jamais isso iria acontecer. Se elas estavam chamando, porque ela chegou à conclusão correta que aqueles imbecis de movimento passe livre, black bloc, que aquelas santas serviam a eles, não estavam contra eles, era só contra tudo isso que está aí. Quantas vezes nós já não comentamos que a PEC 37, que era fundamental para garantir controle externo do Ministério Público, que não tem controle algum, sabe? É uma instituição da República que não tem controle nenhum, nem demitido aqueles merdas podem ser na prática, certo? Não tem controle social nenhum, cara, nenhum controle. A PEC 37 ia mudar isso. E, evidentemente, certos promotores, não vamos citar nome aqui, pelo amor de Deus, nós sabemos as consequências disso, mas vamos chamar de crentezinho ladrão, certo? O crentezinho ladrão, por exemplo, hipoteticamente Curitiba, o crentezinho ladrão de Curitiba e outros ladrões que estavam junto com ele, já estavam na mira da Rede Globo. Eles já estavam sendo planejados, já estavam sendo usados para corromper a nossa democracia, a nossa sociedade, a nossa soberania, a nossa independência, os nossos recursos, certo? Eles já estavam na alça de mira, já estava captado, já estava cooptado. A verdade é essa. Então, a Globo viu na PEC 37, a imprensa, né? Uma ameaça ao poder quase absoluto e ilimitado da casta do Ministério Público, cara. E aí você via aquele tanto de imbecil. Eu não fui em nenhuma das manifestações da jornada de junho, porque eu saquei logo o que estava acontecendo. Você vê aquele tanto de imbecil contra tudo isso que está aí. Aí você contra a PEC 37. Você perguntava, quantas vezes não surgiu reportagem perguntando o que a PEC 37 quer? Nunca vi um que soubesse. Eles estavam contra uma coisa que eles não sabiam o que era. Estava contra porque falaram para eles ser contra, porque a Globo estava dizendo que era ruim, que a Veja está dizendo que era ruim. E os idiotas simplesmente acreditaram. Certo? Simplesmente acreditaram. Então,
Esse tipo de revoltadinho, sabe, rebelde sem causa, sem noção, nem sempre criado a leite e pera, ou alimentada todinha. Às vezes pessoas pobres mesmo, da classe trabalhadora, simplesmente adotaram pautas que favorecem e favoreciam amplamente a burguesia, a imprensa, as corporações, os poderes constituídos. Acho que é a primeira manifestação revoltosa contra as causas da revolta. Quer dizer, a favor, né, das causas da revolta. Estava revoltado contra eles mesmos. Então é óbvio, gente, que esse tipo de imbecil e o movimento que surgiu depois. Hoje ninguém nunca mais ouviu falar do movimento Passe Livre, né? Nem sei se existe, deve existir, mas não. Claro, já ganharam a graninha deles, já destruíram a democracia, o gigante acordou, fez merda, né? E voltou pra cama. Voltou pra cama, já tem novamente empregada para fornecer o todinho para eles. Ou eles mesmos se tornaram empregados, né? Fornecendo o todinho, o leite, a pera da classe burguesa. Que esses idiotas não tinham consciência de classe nenhuma. Mas aí vem a questão que eu estava comentando, que a consciência de classe não é tão simples assim. Você precisa do subconsciente. Não é só uma questão de consciência. O seu subconsciente, se ele é burguês, se ele acha que se ele está preso numa ideologia burguesa, em valores burgueses, num funcionamento burguês da sociedade, você não vai criar consciência. Mesmo que você crie, é só da boca para fora. Então, este jogo, para mim, é um jogo decisivo. Há uma interpelação ideológica mais cultivada no presente momento, que não encontra, por parte das esquerdas, uma contraposição em mesmo nível. As esquerdas são primárias nesse sentido, operam na base de uma leitura, eu diria, extremamente errada de esquerda e do marxismo também, de que a classe trabalhadora tenha consciência de classe só porque é classe trabalhadora. É desconhecer toda a leitura avançada do marxismo, que parte da psicanálise do inconsciente, não da consciência de classe. E esta leitura vai dizer que a classe trabalhadora não brota por conta própria só porque opera um torno com consciência revolucionária. Ela opera a sua inconsciência / consciência a partir de estruturas de constituição ideológica que são do capital. Família, escola, religião, meio de comunicação de massa, educação de nível superior e etc, etc, etc. Pois bem, todo este conjunto faz com que, no capitalismo, o povo seja de direita. Os indivíduos, os sujeitos sejam de direita. A classe capitalista domina a ideologia do tempo do capitalismo. Igual aqueles músicos, né? Que cantou... Se eu citar, eu vou arriscar processo. Mas musiquinha revoltada, nos anos 80, no comecinho dos 90, e depois voltou na década, final da década de 2010, começo da década de 2010, como líder reacionário. Nossa, o cara era roqueiro, virou um reaça. Não, gente, ele não virou um reaça, ele sempre foi um reaça. Só que ele era um rebelde sem calça. Ele não estava interessado em mudar nada, ele não compreendia nada do que estava acontecendo. Nunca foi um Cazuza. Nunca foi um Cazuza. O Cazuza entendeu. O pessoal do Ira, o Escandura entendeu. Mas, né, esse roqueiro que eu tô falando, tem muita gente que a gente gosta, inclusive quanto artista, não entendeu, cara. Fizeram burguês, verdade seja dita. Era burguês. E vivia dentro do subconsciente burguês. Por isso que essas revoltas, não é que elas não deram em nada. Elas deram, elas pioraram tudo. As jornadas de junho deram em quê? Perda de direito trabalhista, perda de direito previdenciário, perda do pré-sal, perda da Petrobras, perda de 4 milhões de empregos, perda de centenas de bilhões de dólares, perda da nossa engenharia. Então deu sim nessas perdas todas essas derrotas foram consequências das jornadas de junho. Cada jornadeiro imbecil que foi para a rua sem saber o que estava fazendo é responsável pelo que aconteceu, responsável pelo golpe, responsável pela prisão do presidente Lula, responsável pelo governo do não vamos citar nome, né? O vampirão ladrão do Porto Santos, pode ser qualquer vampiro ladrão do Porto Santos, eu não estou acusando ninguém especificamente. É um vampiro que tem pacto com o demônio, mas é maçom,
e roubava, né? Fez a carreira roubando Porto de Santos. E casou com a própria neta. Mas pode ser qualquer ladrão, não estou falando de nenhum específico, certo? São responsáveis pelo governo do miliciano, perfeito? São responsáveis, essas pessoas são responsáveis. Então, da mesma forma que 68, no Brasil foi responsável pelo AI-5, nos Estados Unidos foi responsável pelo recrudescimento da guerra do Vietnã, na Europa foi responsável por limar da vida pública os últimos europeus soberanistas que existiam, Charles de Gaulle, Gerhard Schmidt, certo? Sumiram da vida pública, foram substituídos por gente mais moderna. O que é moderno? Adepto dos Estados Unidos, que defendia os valores dos Estados Unidos. Então, esses revoltadinhos, cara, esses revoltadinhos nunca operaram contra o sistema. Por mais que a falação deles, por mais que o pampeiro que eles aprontavam fosse supostamente contra o sistema, eles estavam trabalhando para o sistema. Ainda que eles fossem tão burros que não entendessem isso. Certo? Né? Lá ele está falando que todos os hippies, né, falando de contracultura, todos os hippies eram burgueses safados? Não. Mas a maioria tinha consciência de classe, tinha uma ervilha. Era só um individualistazinho que não queria sair da adolescência e fazer o que quisesse. A maioria deles, repito, não tinha consciência de classe, de uma ervilha. Grande maioria. E com os imbecis das jornadas de junho, a mesmíssima coisa. A mesma discussão antipolítica. Como eu falei no outro vídeo lá, citando o livro que o Antônio Martins traduziu e fez sinopse, chegaram ao ponto dos caras estar lá no Occupy Wall Street, ficar sabendo da morte do Steve Jobs e chegar a cogitar um minuto de silêncio, cara. O desgraçado foi um dos maiores burgueses da história, certo? Ele transferiu toda a produção industrial dos Estados Unidos para a China, tirou o emprego de centenas de milhares, foi um explorador safado, um burguês safado, um bilionário. E você tinha imbecil protestando contra Wall Street, supostamente, Wall Street, e ao mesmo tempo querendo prestar um minuto de silêncio em homenagem a um bilionário que conta tudo aquilo que eles em tese estavam lutando. Quer dizer, os caras, esses manés não estavam entendendo nada, eles não estavam entendendo nada. Mas você pode ter certeza que alguém estava. Pensa o seguinte, se todos os dias levanta o otário e o malandro e você não entende qual que é a sua malandragem, é porque você é o otário. Isso vale para quase todos os hippies, vale para quase todo o pessoal da contracultura, vale para quase todos os jornadeiros, certo? Vale para virtualmente o movimento Passe Livre inteiro. E as forças políticas que emergiram foram principalmente de direita, né? Assim, cara, consequência disso, teve o que? A Marcha das Vadias, o Ele Não, Ele Nunca, foram importantíssimas para garantir a eleição da bancada mais conservadora da história do parlamento brasileiro. Cada vez que uma performance anti-hétero era feita, para não descrever o que eles faziam, a esquerda pedia 100 mil votos e a direita ganhava $500 mil. Certo? O PSOL conseguiu até eleger alguns identitários. O PSOL até conseguiu eleger alguns. Mas não se compara a quantidade de direitista, de crente, de pastor, de fazendeiro que foi eleito. A pior bancada da história do nosso Congresso. A pior bancada da história do nosso Congresso foi eleito por causa desses imbecis. Porque, como nós já explicamos várias vezes, não são palavras minhas, é de gente que estuda o tema. Os pobres são conservadores, certo? Os pobres são conservadores. E quando você associa, você diz que é a esquerda, os caras que pegam a bandeira do Brasil e enfia no fiofó, fala, esse povo é de esquerda. Quantos votos vocês acham que uma palhaçada dessa ganha? E quantos votos você acha que isso perde?
Quantas falas mostrando isso para crente, para pobre, vocês acham que não surge disso? Quantos deputados de extrema direita, quantos deputados da bancada evangélica não são eleitos a cada performance dessa? De verdade. Então, politicamente é um desastre. Não acrescenta absolutamente nada para a esquerda, nada, não acrescenta nada. Essas performances não acrescentam nada. Na verdade, o Chile ilustra isso muito bem, né? Conseguiram, no primeiro momento, eleger uma porrada de gente de esquerda, mulher, indígena, tudo mais, coisa mais maravilhosa. Aí empolgaram, né? Empolgaram, e aí fizeram duas burrices sem tamanho. Primeiro, deixou essa gente estúpida elaborar a Constituição, mas continuar fazendo performance. Continuar fazendo performance. E segundo, deixar esses jovens imbecis votarem para escolher o candidato a presidente. Pessoas que nunca tinham participado da campanha votou no Boric, que é um professor maconheiro, bonitinho, jovem. O resultado todo mundo conhece. Né? Ao invés de votar num esquerdista de verdade, votou num liberal que fazia live fumando maconha e subindo em árvore na costadeira de Punta Arenas. Eu cheguei a ver essas lives dele. Quando ninguém nem sonhava que ele era um candidato. Ele era um real professor universitário. E as alunas dele, os alunos dele, super empolgados. Nossa, o professor Boric em cima de uma árvore, fumando o baseado dele, na costaneira de Punta Arenas. Uma desgraça dessa. Foi eleito presidente do Chile. E o resultado a gente está vendo, cara. O homem é um bosta de um liberal. Contra Cuba, contra a Venezuela, contra a Nicarágua, a favor dos Estados Unidos. A favor do Zelensky. Foi isso, cara. Esses revoltadinhos, eles não são de esquerda. Eles não são minimamente preocupados com a pauta da classe trabalhadora. Então eles são, se não adversários, alguns deles são inimigos da classe trabalhadora. Se juntar com essa gente é um erro terrível, um erro enorme. Correto? Eles não fazem parte da nossa luta, eles não estão do nosso lado da trincheira, pelo contrário, eles estão na outra trincheira. Tratar essa gente como aliado é um erro, é um equívoco. Os identitaristas, os revoltadinhos, esses revoltosos, alimentado a leite e pera e todinho, esses caras são burgueses. Qual que é a dificuldade de entender isso? As pautas deles são burguesas. Não estão nem aí para trabalhador nem para trabalhadora, não. Essas lutazinhas, né? Esse tanto de letra, LGBTQIAPNQ, mas essas subdivisões é o famoso dividir para governar, cara. Cada um deles quer ser uma célula. Lembra no vídeo anterior que eu falei que substituiu-se a organicidade de raiz da floresta por um punhado de vaso, cada um interconectado e querendo mostrar a própria flor? Essa que é a questão. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Canteirinho aqui perto de casa, daqui uns dias eu vou replantar ele. As chuvas já estão começando. Mas olha só. São flores. Aqui tem muito, do lado dos meus vizinhos, eles gostam mais de flor do que eu. Olha lá, ó, isso é flor. Certo? Então essas plantas, mas elas ainda estão no solo. As raízes delas estão todas conectadas. Essas plantas se comunicam pelas raízes. Agora imagina tudo isso colocado em vaso. Aí só vão querer mostrar a própria flor. Então é isso que é o liberalismo, cara. Ó, L, G, B, T, Q e por aí vai, cara. Tá atomizando a luta. Atomizar a luta é enfraquecer quem está lutando. O que favorece enormemente o adversário, que é a grande burguesia. Perfeito? Esse que é o ponto. É isso que tem que ficar muito claro. É isso que eu estou tentando demonstrar. As pautas identitaristas, wokeístas, verdistas, não estou falando de meio ambiente, estou falando de verdista, que não está conectada com a luta de classe, são inimigas da classe trabalhadora e ponto, cara. É inimigo da classe trabalhadora. E não precisa ser gênio para perceber isso, não. Certo? Não precisa ser gênio para perceber isso. Mas é muito fácil ser enganado por essa gente, né? Se achando que está lutando por minoria de minoria,
você vai estar ajudando as pessoas. Ah, lá, ó. Vamos ver o trem. Pelo jeito é só a locomotiva. O trem da história não perdoa não, gente. O trem da história não perdoa. E não é conduzido por imbecis. É isso. Essas letrinhas todas, essas divisões raciais todas, são vagões. São vagões. A classe trabalhadora ficou a pé. E lá na frente, dirigindo a locomotiva, está a burguesia. Está a imprensa, está a mídia, está os bancos, está as corporações, está os governos autoritários de direita, certo? Conduzindo. Porque se tem uma coisa que São Paulo, ou estadozinho escroto, né? Mas tem uma coisa que eu acho interessante na bandeira deles eu não sou conduzido, conduzo. Tá em latim, né? Não sou conduzido, conduzo. Cada um desses vagões é o identitário. Cada um desses vagões é um colorido, é um racialista, é um verdista ongueiro, é uma fada da floresta, é um indígena da Shopee, perfeito? Que não está percebendo que está indo exatamente onde a locomotiva está levando eles. É exatamente isso que está acontecendo, cara. É isso. Por isso nós aqui somos radicalmente contra o oqueísmo identitarista, verdista, coloride, ongueiro. Porque não é que eles estão concorrendo conosco, eles são nossos inimigos, são inimigos da classe trabalhadora. E não é difícil ver isso não, mas você tem que pelo menos querer, ok? Muito obrigado e até!